Minhas grandes paixões, desde pequena, foi o desenho e a fotografia. Eu passava o meu tempo fotografando os meus dias, os dias da minha família, dos meus amigos. Eu gostava também de botar no papel todas as minhas ideias por meio do desenho. No ano de 2013, eu entrei na Unesp, na Faculdade de Design. Foi uma experiência que expandiu minha percepção em diversos aspectos, mas principalmente os relacionados à multiplicidade. O claro não pode ser percebido sem a presença do escuro, a depressão sem a presença do relevo e o bem sem o mal. Essa regra conceitual universal nos esclarece da importância das diferenças na criação de novas formas. Nenhuma verdade é completa em si mesma, mas quando nos deixamos ser transformados pela multiplicidade, nos tornamos cooperadores de uma verdade muito maior. E logo eu percebi que o que eu achava de mais interessante na universidade era isso. Sendo assim, como meu projeto de conclusão de curso, eu resolvi produzir esse documentário. E para unir e comunicar essas ideias, não seria suficiente um ponto de vista ou dois, mas o ponto de vista de uma multiplicidade. O primeiro assunto foi sobre as criações, o que cada um fazia e alguns exemplos. Sempre gostei muito de mexer com artes desde criança. Meu main, assim, são trabalhos manuais, principalmente mexer com escultura, com modelagem, sabe? Eu gosto muito de mexer com resina, com madeira também, eu acho trabalhos muito interessantes. Mas, sim, misturar várias mídias, na verdade. Eu gosto de projetos que misturam bastante coisas. Coisas ao redor de artes ilustrativas, de colagens, composições que eu faço pensando em histórias ou imagens que me vêm na minha cabeça de pequeno, assim. Físico, eu gosto muito de trabalhar com nanquim, com aquarela. Guache não. Guache não. Eu gosto de trabalhar com nanquim, com aquarela. Eu brinco com aquarela até hoje, eu fico comprando. Eu já fiz estampa pra camiseta. Eu acabo trabalhando muito com vetor. Acho que minha paixão por vetor veio quando eu tive que... No outro estágio, eu tive que fazer estampas. Na verdade, eu me introduzi ali na arte de fazer estampas, que eu também cuidava da parte de marketing, e aí começou a vir demanda de novas estampas e coisas, porque é loja de vestuário. E aí eu falei, então, né, eu gosto de desenhar, deixa eu desenhar. Aí eu comecei a fazer estampa, eu comecei a mexer com ilustração vetorial, e aí depois eu achei que era mais fácil ainda mexer com ilustração vetorial, tipo, eu acabo fazendo bastante isso. Minhas obras normalmente envolvem a programação, né? Eu tenho interesse em tudo que é digital. Eu gosto muito de trabalhar com artes,
Bom, normalmente tem a ver com processamento de sinal, né? Ou pegar a informação de um lugar e transformar ela e pôr em outro lugar. Seja em sistemas de computador ou até coisas multimídia, né? Basicamente, eu gosto de contar histórias de uma forma visual. Então, eu procuro sempre trabalhar com ilustrações, manual de marca, fotografia, vídeo, materiais audiovisuais, animações. Então, sempre em volta dessa temática de contar histórias de uma forma visual. E eu tenho que trabalhar também, focar um pouco das minhas criações em moda, mesmo sendo um processo meio complicado, por questões de que demanda um processo de pensamento e de certas aquisições que eu não tenho, tipo uma máquina de costura. Pode ser um projeto de moda, aliado com um projeto de design. É a mesma coisa, na verdade, se você for para pensar, porque tudo é um público-alvo com demandas, então isso acaba tendo um mesmo repertório para projetual, eu acho. Tem um colar que eu fiz que eu gosto muito dele, muito mesmo. Eu passei por vários processos de erro até eu finalmente conseguir chegar num produto que eu gostasse. É um colar de bule voador. Porque eu queria muito um colar, um chaveirinho, alguma coisa de bule. E eu não encontrava em lugar nenhum um bule que eu achasse legal. E aí eu resolvi fazer um, né? E foi um dos primeiros projetos que eu fiz, modelando em clay, para depois tirar a molde de silicone e fazer a peça em resina. E foi um trabalho assim, muito delicado. Ele quebrou, deu vários problemas. Tentei vários jeitos, tipo cortando cartão, fazendo um monte de jeito diferente. E nunca dava certo. Aí, quando eu resolvi fazer esse, eu fiz o bule do jeito que eu queria, com uma asinha bonitinha que parece da Sakura Card Captors, né? E aí eu fiz o meu bule voador especial ali. E eu achei que foi um dos projetos que eu mais gostei, tanto por o resultado ter ficado bem legal, assim, esteticamente falando, a qualidade dele, quanto por ele ter um significado especial para mim. Dentre os projetos, né, que eu fiz nos últimos anos, eu acho que os mais interessantes de citar o Elab, né, que era uma proposta de um sistema para gerenciar projetos em time, né? Então a ideia era tipo colocar todas as coisas de organização que você vai precisar no projeto, então documentação, lista de tarefas e tal, e criar um ambiente, né, que um grupo de pessoas pudesse trabalhar em conjunto. Esse é um projeto que não terminou, né? A maioria dos meus projetos eu acho que eu não termino. Eu acho que eles são testes, né, de conceito. E aqueles que passam pelos testes acabam, né, ficando mais completos. Outro interessante foi o Electro Rorschach, que era uma proposta de criar uma forma de interação com uma performance multimídia, né? Então você usava um controle de Wii para interagir com uma imagem na tela, que você podia desenhar na tela, mas o negócio era que você não podia desenhar exatamente o que você queria, então tipo, tinha sempre uma deformidade na imagem e distorções, espelhamento, né, que remetia à ideia das manchas de Rorschach. E a ideia era que ao interagir com aquilo, você estaria tipo tentando projetar na tela suas intenções e vendo-las refletidas para você de uma forma
distorcida e assim, que permitia uma interpretação diferente, não só para quem estava tentando interagir, mas também aqueles que estavam assistindo. E era uma forma de, assim, talvez entrar em contato com o inconsciente, né? Então, são projetos assim. Meu TCC ele é todo em vetor. Eu tô ilustrando o deck dos maiores arcanos do tarô. Já temos 9 cartas aí. 10 cartas. Bom, enfim, tá. Isso aí foi bem interessante pra eu pegar, tipo, a simbologia das cartas e tal. E como é vetorial, eu tô tentando reduzir ao máximo a quantidade de informação que eu coloco em cada carta. Então foi uma exploração bem interessante de tema, assim, de desconstrução da imagem pra eu chegar em algo mais sucinto. Acho que conversa com o vetor, inclusive, de ser linguagem mais sucinta. Tem muitos trabalhos que eu gostei, muitos trabalhos que eu poderia citar, que foram muito legais de desenvolver. Mas eu acho que um deles foi o Birds, uma animação que eu fiz para matéria de imagens animadas na faculdade. E foi a primeira vez que eu fiz uma animação, então eu achei muito legal ter feito. O tema também era especial para mim. E foi uma nova descoberta e eu gostei muito de ter feito, gostei muito do trabalho. Outro trabalho que eu gosto muito, assim, que eu fiz recentemente até, foi o manual de identidade visual do Ion Fab Lab, um Fab Lab que eu trabalhei aqui em Bauru no ano de 2017. Que também é um projeto que eu gosto muito, porque foi também uma experiência muito grande. E eu acho que são esses projetos que eu me lembro agora para citar, que foram muito especiais e eu gosto bastante. Às vezes eu fico me perguntando, de onde vêm as inspirações? As minhas parecem vir de uma voz interna, uma mistura de vontade e pensamento. E quando me vejo, eu já estou criando. É engraçado como essa voz fala mais alto quando tudo em volta está silencioso. Eu fico me perguntando o que estaria pensando os grandes artistas e criadores da humanidade quando eles decidiram fazer o que fizeram. Eu não sei de onde elas vêm, eu acho que elas só vêm até mim. É uma coisa meio passiva, eu acho, né? Essa coisa da inspiração, né? O que eu acho que ativamente eu consigo ir lá e achar ideias novas. Assim, eu tô sempre procurando novas informações, procurando me informar sobre coisas diferentes. E eu acho que, estando em contato com esse tipo de coisa, tendo contato com um monte de informação, acaba preparando a mente para receber uma inspiração, uma ideia nova, né?
Eu acho que vem tanto de um ambiente rico em informação, né, criativo. Acho que é isso que eu procuro para me inspirar, né, sempre assim mergulhar num monte de experiências, normalmente na internet, né? E aí a inspiração vem meio que recebida mesmo, como se fosse uma visão, né, de algum lugar, alguma coisa onde posso chegar, posso ser construído. E acho que é isso. Depois, às vezes quando tem uma visão interessante, pode ser o início de uma aventura, né? Assim, como que eu vou construir aquilo, como que eu vou chegar até ali. Eu não sei exatamente qual o caminho, mas acho que a gente vai tentando, né, abrir o caminho no desconhecido, dando um passo atrás do outro, vendo para onde tem que ir. Acho que o meu processo criativo é bem isso, uma aventura com obstáculos e tentar transpor esses obstáculos, né, e se perder no meio do caminho, ou talvez até rever o destino final. Eu acho que as minhas inspirações vêm de lugares diferentes, de várias fontes, na verdade. A minha família sempre foi muito ligada ao campo criativo. O meu avô, por parte de mãe, ele era pedreiro e ele trabalhava construindo casas, construções, fazia prédios e pra fora, assim, né? Como profissão mesmo. E eu sempre acompanhava ele, sempre ia junto, porque eu gostava de estar no meio da construção e aí eu tentava ajudar com alguma coisa ou outra, levava alguns gibis e ficava lá a tarde inteira com meu avô lendo gibi ou ajudando ele nas construções. A minha avó, por parte de mãe também, ela era muito criativa, ela sempre trabalhou muito com artesanato, ela fazia bastante crochê, guardanapos e ela e meu avô tinham um costume de tipo pegar coisas no lixo, reformar e transformar numa coisa super legal assim que a gente usava em casa. Então eu sempre vi a minha família tendo soluções criativas e artísticas para as coisas do dia a dia. Assim. E o meu avô, por parte de pai, ele é artista plástico. Eu sempre admirei muito o trabalho dele. Ele faz pinturas, esculturas, cartoons, ele escrevia, fazia caligrafia, então fazia muita coisa, muita coisa. E hoje, devido às limitações da idade, assim, ele já não consegue, por exemplo, esculpir mais, ele tá focando mais na pintura, mas foram grandes influências, assim, na minha infância. Olha, fui fazer escultura, não tenho mais força. Eu faço assim, em papel. Uhum. Aí. Olha. Tudo papel. Hoje em dia, as minhas inspirações vêm de lugares, assim, que eu nem sei, porque eu acho que todas as experiências, informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida,
contribuem na hora de você criar alguma coisa. Elas são parte do seu repertório de inspiração. Então acho que vem daí, vem do inconsciente, de uma voz interior, interna, que fala, não, faz desse jeito, seria legal se existisse isso no mundo. Acho que por isso um pouco que eu parti para esse lado meio artístico. Porque muitas vezes eu quero alguma coisa e ou é muito caro de comprar, eu falo, não, eu não vou gastar tudo isso para ter algo que nem é 100% do jeito que eu quero. Eu acho que também você estar envolvido no processo de fabricação de algo seu faz você valorizar aquilo muito mais. Geralmente, quando eu tenho alguma ideia, vem de conversas ou de algum vídeo que eu vejo no YouTube, né, na faculdade acontecia muito de surgir alguma coisa durante as aulas, ou em workshops, alguma coisa assim que acontecia. E aí aparecia, eu via alguém fazendo algo muito legal e eu falava, nossa, eu queria aprender a fazer isso. Às vezes eu olhava e falava, nossa, isso eu posso fazer tal coisa, né? Venha um projeto, geralmente os projetos eles vêm quando eu não tô pensando muito em o que eu quero fazer. Ele simplesmente aparece, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com aquela coisa de você absorvendo o conhecimento, você absorver várias referências e deixar elas meio que fermentando ali na sua cabeça. A ideia tem uma gestação ali. E uma hora dali vai sair alguma coisa legal, sabe? Aquela clássica ideia que aparece enquanto, sei lá, você tá tomando banho ou tomando um sorvete no meio da rua, vem uma ideia. É de inúmeras formas, mas eu acho que é assim. Eu sempre coloco uma... Às vezes tem umas imagens que eu fico com elas muito martelando na minha cabeça. E eu acho que a partir disso eu tento criar alguma coisa. Eu gosto muito de amarelo e rosa. Muito, assim. Eu acho que eu sou muito Barbie Girl. Mas, quando eu penso nas roupas, eu acho que muda muito mesmo. Muito, porque assim, existem muitos nichos, e principalmente quando você pensa num lado artístico de figurinos, né? E fantasias e tal. Acho que é quando você pode ter mais liberdade, né? Para criar as coisas. Muito também de personagem, sabe? De tentar encontrar, às vezes, eu acho que dois lados em relação a isso. Por exemplo, eu acho que eu vejo um lado que é muito próximo da pessoa, do personagem, de um personagem que eu crio, que tá na minha cabeça, ou de uma pessoa de verdade mesmo. Mas, às vezes, também cai muito numa questão do que eu acho que esteticamente ficaria bom, entendeu? Então, porque eu gosto muito de uma linha mais vintage, eu acho. Coisas mais clássicas, neoclássicas, porque eu acho que é um jeito mais fácil de você conseguir, tipo, não se vitimizar tanto pela moda. Dentro dessa linha clássica, eu gosto muito de algumas décadas, como a década de 20, na questão de raciocínio, e foi o começo de uma linha um pouco mais descontraída, tanto para a mulher como para o homem também. Eu gosto muito da década de 40 porque deu uma estrutura muito forte para a alfaiataria, principalmente para a alfaiataria feminina, e principalmente com a guerra, houve essa questão de dar mais arrojo para a roupa. Os anos 80 também, eu sou fascinado pelos anos 80, porque eu acho que houve uma explosão cultural de tendências e o poder
sabe, aquela coisa esplendorosa dos anos 80, aquelas ombreiras, aqueles colares, aqueles, sabe, tudo muito tchan mesmo. Aquelas make, nossa, eu acho que aquilo, tipo, tudo bem que é muito, hoje você fala, nossa, que brega, mas eu acho que, tipo, nossa, hoje em dia as pessoas não pensam tanto em, até tanto se preparar, sabe, pensar em inúmeros penteados que o cabelo podia ter, né? E hoje é tipo tudo cabelo lisos e mais normativos, etc. Eu acho que isso rompeu muito e hoje, tipo, meio cafona. São, assim, umas décadas que eu gosto bastante. Ah, e tem figuras que eu me inspiro bastante também na moda. A primeira marca que eu realmente fiquei fascinado foi a Versace, porque eu achava que aquilo era um trabalho muito artístico em relação às estampas. Você tá meio que até tá vestindo a estampa. Eu acho que é um novo clássico, sim, na moda. E a Dior, enfim, todas. Gosto de muita coisa, né? Processo criativo. Uma aventura de autossuperação e autoconhecimento. Uma conexão divina entre as mensagens do céu e a nossa interação com o mundo físico. Um processo de descobrir quais as mudanças que queremos causar na realidade e como o fazer. Um processo mágico, único e distinto para cada um de nós. Eu não sou aquela pessoa muito teórica que fica pesquisando durante um tempão para depois começar a fazer. Geralmente eu costumo sair comprando as coisas e fazendo, entendeu? Tanto que eu aprendo muito com os meus próprios erros. Eu gosto muito dessa coisa de aprender empiricamente também. Você pesquisa um pouquinho, mas já vai lá pôr a mão na massa, porque a maior parte das coisas você vai aprender realmente na hora que os erros acontecem. Eu acho muito difícil você conseguir prever alguns erros. Bom, o meu processo criativo, ele é bem fluido, depende do que eu vou fazer, do projeto que eu vou executar. Porque em projetos como, por exemplo, em uma identidade visual de uma marca ou de uma instituição, é muito importante que tenha pesquisa, que tenha um estudo relacionado à marca, estudo de concorrentes, estudo de público. Então é uma coisa bem mais complexa de se iniciar a execução. Então é preciso se planejar antes, preciso fazer pesquisas, fazer brainstorms, juntar as ideias, organizar elas e aí tentar reproduzir de uma forma visual. Em fotografia, depende muito do tipo de fotografia, porque tem fotografia que você tem que planejar, tipo fotografia dentro de estúdio, quando você quer controlar as luzes, mas eu prefiro um tipo de fotografia de sair fotografando, levar a pessoa que eu tô fotografando ou ir até algum lugar para fotografar. Então é um processo bem livre, bem solto, bem intuitivo. Na ilustração também é menos livre um pouco do que a fotografia, mas na ilustração eu também não planejo tanto, não pesquiso tanto, porque é algo mais intuitivo, mais de dentro para fora, mais... que é um processo de autoconhecimento, na verdade, que é bem livre, e aí no fim eu tenho um trampo, uma ilustração pronta, que só saiu, entendeu? Já na costura, por exemplo, para você começar a fazer alguma roupa, você tem que tirar medidas, você tem que desenhar o molde, depois cortar o tecido. Então,
Eu não sei, em todo projeto eu procuro observar e analisar assim, qual é o caminho para eu fazer o melhor trabalho da melhor forma possível. Melhor, eu digo melhor no sentido de otimizar o seu tempo, fazer as coisas mais rápido, sem perder a qualidade, de forma organizada, o que é muito difícil para mim, porque a minha cabeça, ela é uma bagunça, então tem muitas coisas passando ao mesmo tempo, muitas ideias. E eu acho que o meu processo criativo, ele é um caminho, sabe? Tipo, de ver como você vai fazer para construir aquilo que você idealizou, sabe? Aquilo que você pensou, assim, nossa, queria fazer isso. E o processo criativo é o processo de você encontrar a forma de fazer isso, encontrar os meios, as ferramentas e executar, e colocar o seu plano em ação e trazer ele para a realidade. Meu processo criativo, eu sou bastante metódica para algumas coisas, então meu processo criativo ele dificilmente muda, assim. Geralmente eu faço um apanhado de referências gerais. Eu não trabalho muito com referências específicas, assim, tipo, eu quero fazer um negócio, aí eu vou lá e pego uma referência exatamente de como aquilo já foi feito antes e faço isso. Eu não gosto disso, eu gosto de juntar informações. Então eu faço uma pesquisa geral de referências que eu possa usar, não necessariamente que se apliquem, né, diretamente àquilo, mas enfim, várias referências diferentes, e aí eu tenho que trabalhar com aquilo, com o meu objetivo. Então, assim, primeiro eu junto 1 milhão de referências que às vezes as pessoas vão olhar e não vão fazer sentido, porque, sei lá, às vezes eu olhei, tipo, a produção gráfica disso aqui tá legal, então eu vou pegar. Mano, meu tarô, eu tenho referência de embalagem de caixa de música, sabe? É bem aleatório, assim, pra quem não tá dentro do processo pra entender. E, enfim, a partir desse 1 milhão de referências, eu começo a extrair informação, eu faço tópicos das informações que eu quero usar no meu trabalho, e aí a partir desses tópicos eu vou montando modelinhos. Eu tento fazer várias coisas diferentes, assim, até eu chegar numa unidade de ideia, assim. Tipo, aí eu junto dos meus 1 milhão de modelos, as referências daqueles modelos, eu faço um final. Bom, normalmente eu começo com pesquisa, né? Uma das coisas que eu sempre procuro primeiro é se alguém já fez algo similar. Tanto porque eu não gosto de fazer coisas... Não tenho tanto interesse em fazer coisas que já estão aí. E também porque eu quero saber como foi feito, né? E se foi feito antes, como pode ser melhorado e tal. E no como foi feito, né? Aí rola essa pesquisa das ferramentas disponíveis, né? No caso de fazer coisas no computador, digitalmente, então tem muito software que já existe pronto ou parcialmente pronto, código que pode ser reutilizado, então rola esse planejamento de quais ferramentas utilizar, né? E como que vai ser feito. E eu começo a fazer um rascunho conceitual, assim, às vezes no papel mesmo, às vezes só na minha cabeça, mas eu vou juntando essas ferramentas e com isso vai surgindo uma ideia da forma que vai acabar tomando o negócio, né? Quantas vezes você se pegou com a necessidade de se desapegar de algo? Isso é triste? Te deixa desconfortável? Muitas vezes, vemos o desapego como algo doloroso. Mas se olharmos além, podemos ver as coisas sendo recicladas, aprimoradas e tomando novas formas e sentidos. Depende do que é um erro, né? Tipo, porque
Porque um erro pode ser visto como algo que foi um imprevisto, né? Mas um erro pode ser algo que aconteceu e deu errado. Acho que eu quero dizer, muitas vezes eu acho que quando eu trabalho, acontecem coisas que outras pessoas chamariam de erro, mas eu chamaria de acontecimentos ou aprendizado. Eu tento sempre, acho que, extrair a experiência do erro, né? E saber e ver mais como tipo um aprendizado de não posso ir aí, não é por aí, não é assim que se faz, mas que te guia, né? Não é uma coisa assim, toda pedra no caminho você pode dar a volta, você pode passar por cima, você pode quebrar ela, né? Eu acho que é daí que vem a força, né? Da criação. Eu costumo fazer alguns projetos para mim de início porque eu sei que vão acontecer erros. Então, geralmente eu procuro fazer testes para mim mesma primeiro, para depois, se eu quiser tentar repassar para outra pessoa, comercializar isso de alguma forma, aí eu já vou ter um teste, eu já vou saber onde eu vou errar para poder corrigir isso depois. Quando você não pensa na composição, tenta digerir a composição, sabe? Olhar para ela uma vez e pensar que isso demanda um tempo, olha de novo, porque acho que é o que mais dá erro nas minhas coisas. E meter nas mãos pela não sei o que, não sei como fala. Tem muita coisa, principalmente no começo das minhas criações, que eu, nossa, jogava fora muito, assim, porque eu não conseguia ver o fim. Não conseguia ver o fim. Eu falava, gente, isso até tá ficando bom, mas não vejo o fim. Então, assim, tchau, o que eu vou fazer? Sabe, pelo menos isso me deu um repertório para depois eu saber que eu não posso executar de tal maneira e etc. Bom, antigamente eu não lidava muito bem com os erros. Eu ficava muito frustrada que eu começava a fazer uma coisa, eu queria que essa coisa ela saísse perfeita do começo até o fim. E isso não existe. E aí eu falei, tá errado, porque toda vez que eu começava a fazer um negócio eu não terminava porque o negócio não tinha terminado do jeito que eu queria. Não tinha, tipo, o processo não tinha sido da forma que eu queria. E aí eu descobri que na verdade dá pra gente trabalhar com isso. Então, eu aprendi a ser tolerante, assim, com essa mudança de ideia no meio do processo. Mano, um trabalho criativo, não dá pra ele se manter quadrado. Eu não sei por que eu tinha isso na minha cabeça, que eu tinha que manter um projeto quadrado desde o começo. Isso não funciona assim. Aí agora eu aprendi a abraçar isso e muitas vezes eu termino, tipo, um projeto que ele tinha um processo muito fechado, eu acabo tirando de umas 3 versões do projeto, do produto final. E aí eu escolho o que mais contempla o que eu quis fazer. E, tipo, tudo isso com erro no começo. Sei lá, tipo, eu fiz uma versão e aí eu tive tal erro. Aí eu falei assim, esse tal erro, eu posso usar ele ao meu favor. Então ele fica lá com aquele erro, que às vezes não é um erro, é só tipo, um desvio do projeto. E, enfim, aí eu consegui trabalhar com essa gama de possibilidades que o erro me traz. Eu acho que num projeto criativo, você tem que estar disposto a jogar tudo fora e começar de novo. Porque não sei, eu sou uma pessoa que erra muito, que erra muito, então eu nem chamo de erro mais, é mais a parte do processo que você identifica que você tem que começar de novo, que você tem que rever alguma coisa, que aquilo que você planejou no início não estava legal, que talvez na sua cabeça iria funcionar, mas quando você foi executar não funcionou daquela forma. Então é mais uma questão de
trabalhar a paciência, de estar disposto a recomeçar, de estar disposto a fazer de novo, de ter consciência que é só um processo que vai te ensinar, que vai te trazer alguma experiência de aprendizado. Sim, muitas vezes o erro, ele me paralisa no meio de um projeto, eu não sei o que fazer e eu começo a ignorar que eu tenho aquele projeto para fazer e enquanto isso eu vou pensando como eu posso resolver. Mas muitas vezes eu tento adaptar o erro dentro da minha arte, sabe? Tipo, muitas vezes quando eu tô fazendo uma ilustração, um desenho, cai um pouquinho de café ali e eu olho para aquilo e falo como eu posso adaptar isso aí para não precisar também jogar, porque além o processo do erro, ele é algo que vai te ensinar, além de reconhecer quando você tem que começar de novo, mas também de reconhecer quando você pode prosseguir com o projeto sem neuras, sem ficar surtando com detalhes, porque é algo de encontrar o equilíbrio. Porque muitas vezes também, se você está fazendo algo para vender, a gente que trabalha com criatividade, a gente também tem que se sustentar. Então, quem vende seus projetos, às vezes fica numa neura muito grande por noites, não dorme à noite, com um detalhe do projeto, com um detalhe fora do que a pessoa tinha planejado, e no fim o cliente, a pessoa tá usando, tá em paz, tá tudo ok, e nem percebe aquele desvio. Então, não sei, eu acho que é só um processo de te ensinar a lidar com os problemas de uma forma coerente. Olha, eu tento retroceder muito, mas assim, eu acho que principalmente no processo criativo, a gente tem muito de, assim, criar num boom, tipo, tem muita energia no início do projeto, no meio do projeto, mas assim, eu acho que quando é a parte de finalizar, nossa, é um inferno, assim. É muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo. Então, assim, eu nunca acho que tá tudo muito finalizadinho. Eu tinha isso, acho que por conta dessa frustração com o erro, eu tinha muito isso de não terminar as coisas. Mas acho que eu tenho gostado mais do meu trabalho, inclusive depois que eu entendi que o erro não precisa ser um erro. E aí, quando chega no final, eu consigo entender que o processo me ajuda a entender o produto final. Eu me sinto contemplada. Tem coisa que eu não me orgulho não, mas eu me sinto contemplada. Resultado. A palavra vem do latim resultare, que significa pule para trás, pule, seja retornado, seja reverberado. Um momento controverso onde pulamos para trás, a fim de ter uma visão mais ampla da criação. É hora dela viver por si mesma. Como você vê os resultados? Ah, eu gosto muito de ver o resultado. Assim, alguns não. Mas, eu gosto de ver os resultados, assim, quando você vê que aquilo demandou um tempo seu, que você sabe que foi justo, que você não tá metendo o seu da cabeça só fazendo por fazer. Assim, querendo finalizar o negócio rápido, entendeu? Porque tem muito disso, querer finalizar rápido pra, tipo, simplesmente acabar. Mas é muito disso. E eu gosto de ver, sim. Gosto de ver porque eu acho que tudo tem que ter seu fim.
Sempre consigo enxergar muitos defeitos naquilo que eu faço. É sempre uma coisa meio... Eu olho e falo, nossa, não tá bom, assim. Podia ter feito melhor. Mas eu também sei que não adianta você ficar polindo muito um trabalho durante muito tempo, porque a gente nunca vai achar que tá bom, que tá 100%, né? Mas geralmente eu fico orgulhosa de falar, nossa, eu consegui fazer e tá pronto, né? Tá legal. Ele pode não estar perfeito, mas tá legal. É recompensador. É uma sensação, acho que de realização, de fazer, de estar vivo, né? De existir, de fazer parte da história das coisas, né? Tipo, deixar sua marca no mundo. Porque podia passar uma vida inteira sem deixar uma marca no mundo, né? Mas quando você cria alguma coisa, ela começa a existir. Enquanto você está criando, ela precisa da sua atenção para existir, mas depois que ela está criada, e aí, tipo, ela pode existir além da sua atenção, e ela vai continuar lá, e tipo, outras pessoas vão experienciar isso, então parece que é uma forma de comunicação cósmica, assim, que é real, que é realidade mesmo, que tipo, eu tô vivo, eu faço parte dessa criação constante que é o universo. É uma sensação de felicidade, de olhar para alguma coisa e falar, caramba, isso não existia antes, e através da minha interação com alguns materiais ou com algumas ideias e algumas ferramentas, isso aqui é real, isso aqui faz parte dessa realidade. Agora, outras pessoas podem ver, outras pessoas podem tocar, outras pessoas podem experienciar além de mim. É claro que nunca é exatamente como a gente imaginou, porque nossa cabeça ela consegue conceber coisas muito mais além. Mas quando a gente vê o resultado da nossa criação, é tipo, uou, eu consegui trazer para a realidade algo que não existia antes e agora existe. É muito gratificante, é muito bom. Esperar que algo aconteça pode ser frustrante, mas nós podemos e devemos transformar nossas expectativas em esperança. A fé de acreditar que algo é possível e aplicar trabalho e perseverança em busca dos nossos objetivos. É essa fé que nos move, que nos leva a criar e a mover montanhas. Eu quero que as pessoas tenham uma visão de formas diferentes que talvez elas possam se vestir e que isso, tipo, se estenda para muitas coisas da vida delas. É isso que eu quero trazer para a moda. Levar as pessoas a não se vitimizarem por meios sociais, por convenções sociais. Agora que eu parei pra pensar. Mas assim, porque as pessoas elas se limitam muito a convenções sociais. E tipo, eu acho que a gente como indivíduo tem muita coisa que a gente pode se expressar, sabe? Então assim, acho que convenções sociais, isso é muito chato. Tipo, se isso porque às vezes isso te oprime e você não sabe, né? Isso sempre acontece, vai acontecer na moda. Mas você
tendo uma noção da história da moda, vendo que, tipo, não existem convenções, né? Não existe você achar que só é bonito o jeans de cintura baixa ou é só bonito o jeans de cos baixo. Isso é o que você acha que te cai bem, entendeu? Trazer essa... Uma liberdade. Uma liberdade. E nas ilustrações eu acho que, tipo, eu tento buscar maiores representatividades e, assim, pensar em coisas pro futuro acho que de uma geração que tá por vir. Pensar que muitas vezes não existem histórias que elas não são contadas e acho que quando você faz um desenho você consegue passar isso, entendeu? Eu gosto, de forma geral, que o meu trabalho carrega uma mensagem. Eu faço muita coisa com uma carga de simbologia, assim. Eu briso bastante em semiótica, então eu acabo tentando colocar um peso de significado nos meus trabalhos. Então, a maior parte das vezes eu faço uma ilustração, às vezes é um retrato, mas é um retrato muito específico. É um retrato de um personagem, eu quero que ele conte alguma coisa. Acho que é isso, eu quero passar uma mensagem, eu quero que as pessoas olhem para aquilo e elas interpretem uma mensagem, elas interpretem um significado naquilo. Exatamente. Eu gosto de níveis de leitura. Eu gosto de ver coisas com níveis de leitura e acho que por admirar isso eu quero que o meu trabalho tenha níveis diferentes de leitura. Então que várias pessoas de diferentes perspectivas consigam olhar no meu trabalho e falar assim, não, isso é isso, mas isso pode ser isso também. Eu não sei exatamente. Antes eu criava, fazia coisas, sabia fazer coisas, tinha algumas habilidades e eu usava isso para ganhar alguns cascalhos quando eu era adolescente. Assim, eu achava que criar era usar as habilidades que a gente tem para conseguir sobreviver. Mas hoje eu acho que eu penso de uma forma diferente. Eu penso que cada ser humano tem algo especial, algo único para oferecer, assim. E se ele não oferece, o mundo fica com menos isso. Isso não vai vir à existência se essa pessoa não oferecer. Então eu acho que quando eu crio, quando eu trago algo para essa realidade, é uma sensação de gratidão de poder deixar o mundo mais rico. Porque eu sei que, tipo, o que eu crio não é grandes coisas, mas eu acho que se todo mundo criasse, a gente teria um universo, um mundo bem mais rico, bem mais diverso, bem mais representado. Um lugar mais divertido de se viver, de interessante de se estar. Eu acho que é isso. Essa é a expectativa que eu tenho ao criar, é trazer coisas ao mundo que outras pessoas não trariam, e eu acho que isso agrega para riqueza. Acho que depende muito do projeto. Tem os que eu olho com um ar mais funcional e tem os outros que eu olho com um ar de que eu quero encantar o mundo com aquilo. E esses projetos, sim, eles têm a função de trazer algo de bom para as pessoas no sentido de um sentimento bom, né? Fazer com que traga um sorriso para o rosto das pessoas, o encantamento de olhar e falar, nossa, que bonito, eu adorei isso, nossa, isso é tão a minha cara. Acho que eu não tenho muitas expectativas sobre as minhas criações. Eu acho que é até um problema que eu, tipo, até posso pensar coisas, tipo, nossa, ia ser muito legal se as pessoas soubessem disso, mesmo tantas outras coisas como engavetadas, né? Eu acho que as expectativas que eu tenho para as criações é que elas inspirem pessoas, e não que elas inspirem muitas pessoas necessariamente, mas se for uma só, tá bom. Eu acho que
Minha expectativa é isso, manter a chama da criação, porque eu não tenho, assim, eu não acho que talvez eu necessariamente vai fazer alguma coisa que perdure, né, pela eternidade, alguma obra-prima, assim, mas talvez eu possa fazer parte da corrente de inspiração que, né, leva à construção de obras grandiosas e tal. Não que necessariamente uma criação tem que ser grandiosa, né, mas sim, criações grandiosas mudam a realidade, né, das pessoas. Eu acho isso interessante. Bom, e ao fim dessa caminhada, eu pude contemplar e apreciar mais a riqueza da multiplicidade. Multiplicidade não é apenas olhar as diferenças, mas olhar para o mundo como se ele fosse um grande quebra-cabeça. E é necessário identificar e perceber as formas que essas peças se encaixam. Só assim a obra estará completa e poderemos contemplar juntos a beleza da obra final. Olha, é muito louco a criatividade, porque eu acho que assim, a criatividade, eu acho que o ser humano opera com a criatividade, ele não, às vezes ele não sabe que está operando com a criatividade. Porque tipo assim, você fazer uma comida, você tem que ser criativo, sabe? Às vezes você não tem quase nada, você faz uma coisa ótima com aquilo. Isso é ser criativo pra mim, entendeu? Você chegar na sua casa e administrar seu tempo, é você ser criativo também. É você criar, você tá criando coisas, padrões pra serem seguidos, assim, sabe? Porque, quer ou não, você tem que, muitas vezes, produzir a partir do que você conhece. Tipo, do que você conhece de cozinha, do que você conhece, tipo, de arte, do que você conhece em literatura pra escrever alguma coisa. E até, tipo, nossa, você fazer uma coreografia na balada, você tem que ser criativo, né? Uhum. Então, eu gosto muito desse processo da semiótica de você ter um objeto do pensamento e aí você processa esse objeto do pensamento de várias formas e você chega numa conclusão. E eu acho que a gente esse processo, né, tipo, trabalhar com criatividade é esse processo e além, porque você pega esse processo, você ressignifica ele e você leva ele de uma outra forma. Então, eu acho que criatividade é repertório e você conseguir expressar esse repertório na sua linguagem. É muito abstrato, tipo, criatividade. Como que você classifica o que é criatividade? Tipo, o ato de criar, a habilidade de criar. E o que é a habilidade de criar? Tipo, o que é criar? Você dar gênese a algo. E tá. A algo, qualquer coisa. Gênese, o que é gênese? Tipo, como você cria alguma coisa? Eu acho que é interessante que acho que pra cada um isso deve vir de um lugar, tipo, inspirações vêm de um lugar diferente, tipo, a forma que você se expressa ela vai de uma forma diferente. Acho que é bem louco. Quero ver isso depois. Pra mim, criatividade é você criar a realidade que você vive, criar contextos, criar soluções, trazer soluções para a realidade, pegar as ideias que você tem na sua cabeça e trazer para a realidade e transformar o mundo em que a gente vive, mesmo que minimamente. Uma criação, algo que você possa fazer que toque alguma pessoa, que tipo, alguém lembre disso depois e fale para outra pessoa e a pessoa repasse, já é algo muito grande, porque você já mudou muitos aspectos da realidade que você nem tinha imaginado que você poderia mudar. Criatividade eu acho que é o poder que a gente tem
e transformar o ambiente que a gente vive, de transformar a realidade que a gente vive em outras coisas. Sem criatividade, onde a gente teria chegado? A gente estaria ali na caverna, ainda caçando os bichos, sei lá, com a mão. Porque até para a pessoa montar ali uma ferramenta pré-histórica, teve uma criatividade, entendeu? Tudo que foi criado no nosso mundo, alguém ali foi criativo e pensou, nossa, eu posso fazer alguma coisa para melhorar, ou eu posso fazer alguma coisa para deixar o mundo mais bonito. Então, eu acho que tudo gira em torno da criatividade, né? A nossa sociedade como um todo. Seres não criativos continuam ali parados, estagnados na mesma. É a criatividade que move o mundo. Criatividade para mim é uma força cósmica, como gravidade ou eletricidade. Para mim, criatividade eu vejo assim como a tendência que as coisas têm a se combinar, se encontrar, se combinar e criar efeitos diferentes, né? Como tipo, não sei, os elementos se encontrando dentro de uma estrela, ou, né, elementos na superfície de um planeta que eventualmente são a base para o surgimento da vida. Eu vejo que existe tipo alguma coisa no universo que faz as coisas se unirem, se misturarem e viverem por um tempo, depois partirem para outras coisas mais complexas, novas e tal. E eu acho que criatividade é isso, mais do que uma coisa puramente humana, né? Uma coisa que é dos seres racionais. Eu acho que uma coisa que nós, humanidade, né, a gente expressa essa criatividade nessa forma através das artes, das ciências, né? Mas eu vejo mais como uma força, assim, que é muito além das nossas vidas ou de tudo que a gente conhece. Eu crio porque eu quero um mundo melhor, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. Eu crio porque é quem eu sou, eu crio porque eu existo pra isso. Eu sinto de verdade que eu existo pra isso. Eu crio porque é preciso criar. Eu crio porque é a coisa mais natural de fazer. Eu crio porque senão eu morro do coração. Multiplicidade, no fim das contas, é união, é aliança, é rizoma, é horizontal.